Os arquivos secretos do Vaticano são cercados de mistérios e despertam a curiosidade de muita gente. E foi justamente esse o tema de uma palestra que abriu o projeto Arquivos em Foco. Esse projeto é promovido pelo Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo. Ter acesso a documentos do Vaticano parece algo quase impossível. Cercados de mistérios, estiveram mantidos em total segredo até 1881, quando o Papa Leão XIII permitiu que uma pequena parte fosse aberta a pesquisas. Correspondências papais, manuscritos da Inquisição, carta de excomunhão de Martinho Lutero. O que antes era mantido em total segredo, aos poucos vai sendo liberado pela Igreja. E um aluno de doutorado do curso de História da UPF foi até o Vaticano e teve acesso a documentos referentes à pesquisa que ele faz. Primeiramente, a gente envia o projeto de pesquisa, uma carta da própria instituição, do programa de pós-graduação da UPF, solicitando, recebendo a carta de aceite do Vaticano. Aí se faz a prenotazione, que é a reserva da data. Você precisa apontar qual é o dia e o horário específico da sua pesquisa com bastante antecedência, alguns meses de antecedência. Ao chegar no Vaticano, então logo na portaria, apresenta-se com essa documentação e aí é retido o passaporte, a sua mochila, o seu celular. Você entra realmente sem nada, despido apenas com o projeto na sua cabeça. Aí é conduzido ao prefeito da congregação do Arquivo Vaticano, que faz uma entrevista. Nessa entrevista ele pergunta aquilo que a gente preencheu no formulário online, que é sobre a pesquisa, a instituição, o objetivo e os usos. Ele alerta dos usos das informações especificamente. Anderson pesquisa a trajetória do bispo Dom Carlos Costa, excomungado pela Igreja Católica em 1944 por manifestar publicamente opiniões comunistas e de esquerda. Os documentos que eu tive acesso são cartas trocadas entre bispos, entre o próprio Dom Carlos Costa e os núncios apostólicos, que são uma espécie de embaixadores. Lá eles têm um dossiê do próprio bispo, com recortes de jornal, de revista. O que estava saindo na imprensa significa que o próprio Vaticano estava selecionando, já estava, de certa forma, vigiando este membro da sua hierarquia. Isso antes de ele ser excomungado? Depois também, porque depois da excomunhão ele fundou uma outra igreja nos moldes do catolicismo, chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira. Uma igreja nacional com os mesmos ritos, muito parecida com a católica, porém não seguindo as diretrizes do Vaticano. Então o dossiê continuou, porque eles estavam de olho até onde iria a nova igreja nacional do Dom Carlos Costa no Brasil. O passo a passo de como fazer a pesquisa no Arquivo Secreto do Vaticano. E curiosidades como os 85 quilômetros de prateleiras com documentos da Igreja Católica e o rigoroso controle para ter acesso aos documentos se tornaram uma palestra apresentada por Anderson. O evento abriu o projeto Arquivos em Foco, promovido pelo Arquivo Histórico Regional, em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo. Esse ano o Arquivo Histórico Regional completa 35 anos e o Instituto Histórico de Passo Fundo 65 anos. Entre as atividades que a gente vai promover em parceria está esse Arquivos em Foco, cuja intencionalidade maior é divulgar acervos e também pensar nos acessos que são possibilitados aos pesquisadores, aos interessados da comunidade, para conhecer a história e a memória das cidades, de instituições e tudo mais.